Como é gostoso estarmos na Tua presença. Estamos aqui não por dever, Pai. Estamos aqui não por obrigação. Estamos aqui não porque não tínhamos outro lugar para ir. Estamos aqui porque o prazer e a alegria da nossa vida é louvar o Teu nome. Nos assentarmos aos pés de Jesus. Ouvir a palavra viva a nos falar, a mexer com o nosso coração. Nós te louvamos pela presença do Espírito Santo aqui entre nós. E pedimos que ao abrirmos a Tua palavra neste momento, o Espírito Santo abra e ilumine a nossa mente. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Colossenses capítulo 3, e os versos 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Vivemos na terra, mas nossa cabeça tem que estar no céu. Nossos pensamentos, nossos sonhos devem estar no céu. Procurar as coisas do alto é olhar para Jesus. Procurar as coisas do alto é meditar em Jesus. Pensar nas coisas do alto é assimilar a vida de Jesus. As coisas da terra são passageiras, perecíveis. A vida é passageira. Como a gente envelhece rápido. Mas as coisas de cima são permanentes, eternas. Henry Kaiser conta que uma vez estava construindo uma represa à margem de um rio. E aconteceu que durante a noite, enquanto estavam dormindo, sobreveio uma grande tempestade. Houve uma inundação que destruiu todo o trabalho que estavam fazendo há meses. Todas as máquinas ficaram atoladas na lama. Depois que as águas baixaram, ele foi ver o prejuízo causado. Chegando ao lugar, encontrou os trabalhadores sentados no chão, cabeça baixa, triste, cabisbaixos. Porque quando a pessoa está chateada, quando a pessoa está upset, está deprimida, não é? Ele olha para baixo, não é? Fica olhando para baixo. E quando ele chegou, disse, bom dia. Ninguém respondeu. Falou, o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão tão tristes assim? Eles nem falaram, só apontaram. Só mostraram. O senhor não está vendo? As máquinas atoladas na lama? Todo o trabalho destruído? Que lama? Perguntou Kaiser. Que lama? E os empregados responderam, que lama? O senhor não está vendo a lama? As máquinas enterradas na lama? Trabalho destruído? Não, eu não estou vendo nenhuma lama. Como o senhor pode afirmar uma coisa dessas? Muito simples. Eu não estou olhando para a lama. Eu estou olhando para o céu. Eu estou vendo um céu azul. Eu estou vendo um sol que brilha. E eu nunca encontrei, nunca vi lama que resista aos raios poderosos do sol. Logo a lama vai estar seca, as máquinas vão ser retiradas e a construção vai ser reiniciada. Olhar para a lama ou olhar para o sol? É uma opção. Nós escolhemos onde olhar e para o que olhar. Se ficarmos olhando o mar de lama que nos cerca, que existe ao nosso redor, e é inegável que exista um mar de lama de corrupção, um mar de lama de desânimo, de imoralidades, de coisas erradas, não podemos negar que exista este mar de lama. Mas nós podemos escolher não olhar para isso.
Mas olhar para cima, olhar para o alto, isto é escolher olhar para Jesus. É escolher olhar para as soluções em vez de olhar para os problemas. Olhar para cima, meu querido irmão, é ser espiritual. Olhar para cima e pensar nas coisas do alto, deixando que a mente seja impregnada, embebida dos assuntos celestiais. Olhar para cima é ser otimista, positivo, construtivo, altruísta, vitorioso. Isto é olhar para cima. Olhar para cima é olhar para as virtudes das pessoas. Quem não tem virtudes? Olhar para o alto é fixar a mente no que é bom, no que é amável. Por isso a palavra de Deus diz em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensem nisso. Pensar no alto, olhar para cima, é deixar que a nossa mente seja absorvida pelo que é justo, pelo que é puro, pelo que é amável, pelo que é bom, pelo que é louvável. Esses são os temas, meus queridos, que devem ocupar a nossa energia, ocupar a nossa mente. Sobre tudo isso devemos conversar. Esse deve ser o assunto da nossa conversa, do dia a dia, do nosso bate-papo. Quando nos encontramos, falar disso. Falar no que é amável, no que é puro, no que é bom, no que é eterno, no que é celestial. O que significa olhar para baixo? É exatamente o oposto de tudo que nós já falamos. Olhar para baixo é fixar a mente nas coisas materiais. Dólar, dinheiro. É prestar atenção nos defeitos das pessoas. Olhar para baixo é falar mal das pessoas. Olhar para baixo é falar coisas negativas das pessoas. É falar mal da igreja, é falar mal dos irmãos. Olhar para baixo é ser mesquinho, pessimista, negativo, destrutivo, egoísta, carnal, fracassado. Olhar para baixo é negar a fé em Jesus. Isso é olhar para baixo. Mas olhar para cima, ou olhar para baixo, tem muito a ver com os frutos do Espírito ou os frutos da carne. Olhar para cima é absorver-se com os frutos do Espírito. O amor, a paz, a longanimidade. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versos 16 a 22. Olhar para cima ou olhar para baixo? Tem tudo a ver com os frutos do Espírito e com os frutos da carne. É uma opção. É uma opção. O que vai absorver a nossa mente? Em que vamos gastar nossas energias? Queridos, ou nos frutos do Espírito, ou nos frutos da carne. Gálatas capítulo 5 e os versos 16 a 22. Digo, porém, andem no Espírito. Olhar para cima é andar no Espírito. Olhar para baixo é andar na carne. Não cumpram a concupiscência da carne, ou seja, não sigam a vontade da carne. A carne puxa você para fazer uma coisa, mas o Espírito Santo puxa você para outra coisa. Porque a carne cobiça e luta contra o Espírito. E o Espírito cobiça e luta contra a carne. É uma guerra. Olhar para cima ou olhar para baixo é uma guerra. Porque Satanás quer puxar os nossos olhos para baixo. E o Espírito Santo quer puxar os nossos olhos para cima. E aí acabamos ficando vesgos, né? Vesgos. Existe um animal que consegue olhar. Um olho ele olha para uma direção e outro olho ele olha para outra direção, né? Vocês já viram? Só que nós não conseguimos, irmãos. Você vai ficar vesgo. Se você quiser olhar para cima e para baixo ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. Ou nos absorvemos com os frutos do Espírito,
Ou nos absorvemos com os frutos da carne? Ou pensamos nas coisas de Deus, permanentes e eternas? Ou pensamos nas coisas materiais, mesquinhas, perecíveis? E o verso 19. Porque as obras da carne, ou seja, naqueles que olham para baixo, aparecem que frutos? Prostituição, diz aí. Lógico, se você olha para baixo, você vai ver muita coisa que vai desenvolver em nós pensamentos de prostituição. Mas pastor, o que eu faço para não pensar assim? Não olhe. Mas se passar na minha frente, não dê a segunda olhada. O problema é a segunda olhada. Prostituição, impureza. Toda a nossa volta é impureza. Jornais, propagandas, televisão, filmes, tudo é impureza. Lascívia, essa vontade de mostrar o corpo, isso é lascívia. É uma palavra difícil, né? Poucos sabem o que é isso. Essa vontade de mostrar o corpo. Muitos se vestem, não para cobrir o corpo, mas para mostrar o corpo. Porque a roupa foi feita para cobrir o corpo, não é isso? Para cobrir o corpo, para isso foi feita a roupa. Mas há roupas que não cobrem, mostram, expõem. Lascívia, idolatria, feitiçaria. O mundo está cheio de feitiçaria de Harry Potter. Cheio de feitiçaria o mundo. Coisas parece que inocentes, coisas de crianças. Isso é história de criança, isso é filme de criança. Não, isso é filme satânico. São coisas de bruxaria. O mundo está cheio de bruxaria. E a bruxaria se tornou atrativa para as crianças. Elas amam ver o que é de feitiçaria. Elas amam ver o que é alienígenas. Um mais feio do que o outro, mas ficou engraçadinho para as crianças. Porque o feio começou a ficar o quê? Bonitinho. E aí antigamente as crianças amavam um cachorrinho como bichinho de estimação, um gatinho como bichinho de estimação, e são mesmo lindos. Mas hoje, muitas crianças têm como bichinho de estimação aranha e cobra. E cada coisa que quando você entra na casa, você sai correndo, como já aconteceu conosco. Quando a Leila abriu a porta de um quarto assim, e viu lá uma... Como é o nome? Um tipo de um lagarto grande assim. Saiu na mesma velocidade que entrou, né? Queridos, bicho de estimação. Estimação? Queridos, pense nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. O que é pensar nas coisas de baixo? Invejas, diz aí, inimizades, lutas, iras, brigas, dissensões, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria. Quando fala em glutonaria, não está falando de coisas, alimentos ruins, viu? Porque glutonaria pode acontecer tanto com alimentos bons como com alimentos ruins. É o comer demais. É o comer até dar aquele arrepio. Não aguento mais. Glutonaria. Isso é olhar para baixo, isso é fruto da carne. Você tem que parar de comer quando está com vontade de comer. Mas os frutos do Espírito é olhar para cima. É se absorver. É deixar que a mente fique impregnada, embebida do quê? O amor de Deus. O gozo, a alegria, a paz, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Queridos, alguém pode estar pensando, pastor, mas nós precisamos ser realistas. Nós vivemos num mundo contaminado, cheio de lama. Como é que eu vou negar que existe? Não é negar que existe. Nós sabemos que existe. Eu sei que existe corrupção no Brasil, mas eu prefiro não falar na corrupção. Porque existem coisas boas no Brasil. Eu sei que você pode criticar o governo do Lula, mas você também pode falar bem do governo do Lula. Tem coisas boas também acontecendo. Olhar para cima é escolher falar bem. É escolher olhar para o que é bom. E não investir tempo e energia e conversa
no negativo, no feio, no mal. O convite de Jesus não é para que você fale que o mundo é bom e que a vida é uma maravilha, que a vida é toda azul ou cor-de-rosa, que não existam desgraças, que não existem terremotos, que não existem tragédias. Não. Jesus não está pedindo para sermos irreais. O que Jesus está pedindo é que pensemos nas coisas do alto. Existem as coisas de baixo, mas você não fixa o pensamento nelas. Você deixa que a sua mente se encha com as coisas do alto. Como filhos de Deus, temos que reconhecer que o mal existe e que o mundo não presta. Está infestado pelo pecado. Mas o ponto não é este. O ponto é que fixemos os olhos não no mal, mas no bem. Não em Satanás e seu poder na terra, mas em Jesus e seu poder em mudar as vidas, corações. Olhar para cima é pensar nas coisas do alto. É uma escolha que fazemos quando nos negamos a pensar e a falar e a ouvir do poder e das obras de Satanás. E nos dedicamos a falar do poder de Jesus e da obra poderosa que Jesus opera na vida minha e sua. Isso é olhar para cima. A Bíblia é muito clara quando fala desses dois poderes, o príncipe do céu, Jesus, Miguel, e o príncipe da terra, Satanás. Não podemos negar que existam dois poderes, mas vamos nos concentrar no Senhor da vida, que é Jesus. Sermos filhos da luz, porque adoramos o Senhor da luz. Estudos neurolinguísticos sobre o movimento dos olhos mostram que o movimento dos olhos em várias posições desencadeiam um processo no cérebro diferentemente, de acordo com a posição em que os seus olhos se movimentam. Interessante isso, irmãos. Os estudos mostram que o movimento dos olhos para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita, desencadeia no seu cérebro reações diferentes. Por exemplo, quando alguém olha para cima, ele aciona no cérebro a inteligência visual, da imaginação. Quando você olha para cima, você aciona no cérebro o poder da imaginação, tanto do bem como do mal. Normalmente, quando uma pessoa olha para cima, para o lado direito, com os olhos, ele cria imagens. Você pode perceber que o outro está mentindo ou inventando uma história se ele mover os olhos para cima e para a direita. Quando lhe fizerem uma pergunta, é porque quando ele faz isso, e ele olha para cima e para a direita, é porque ele está tentando encontrar uma resposta que não existe. É uma verdade que não existe ali. Criar uma situação, uma mentira, por exemplo, para poder dar a resposta. Quando a pessoa olha para cima e para a esquerda, esta é a regra. 96% funciona. 96% de exatidão nesta pesquisa. Quando olhamos para cima e à esquerda, estamos lembrando de imagens que já existem na mente. E com esse movimento dos olhos nós acionamos a memória visual. Os estudiosos de neurolinguística dizem que não conseguimos fazer imagens no cérebro sem levantar os olhos. Qual a imaginação de um porco? Nenhuma, porque não consegue olhar para cima. O porco não olha para cima. Ele só vê sujeira na vida dele. Ele não consegue levantar a cabeça. Assim é o porco. Nós não. Nós somos filhos de Deus, que fomos criados com uma tendência natural de olhar para cima. O ser humano é um ser que se volta para cima. Deus nos fez para adoração. Buscar imagens celestiais, a imaginação, criando imagens do céu,
imagens de Jesus, imagens dos anjos ao redor do Pai, cantando santo, santo e santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que era. Você imagina, você sonha, você olha para cima. Isso se aplica também à matemática. Quando você quer fazer uma operação matemática, e você quer lembrar de alguma coisa, você quer visualizar os números para fazer a multiplicação, porque quando você está fazendo as contas na sua cabeça, você tem que visualizar os números. E você olha para cima para isso. Isso ajuda. Tanto para o raciocínio matemático como para o raciocínio espiritual, a imaginação exige que você, para ter a imaginação, é olhar para cima. Movendo os olhos na posição horizontal, nem para cima, nem para baixo, olhando os olhos, movendo os olhos para a posição horizontal, para a direita ou para a esquerda, você acessa o quê? A audição. Canal auditivo. Quando olhamos horizontalmente para o lado direito, nosso cérebro tem mais facilidade de criar sons. Se olharmos horizontalmente para o lado esquerdo, estaremos memorizando sons. Isso nós fazemos sem perceber. Nós não percebemos que estamos fazendo isso. Isso é muito natural. Procure se lembrar de um hino, uma música antiga, ou do nome de alguém, fazendo esse movimento nos olhos. Isso ajuda. Então quer dizer que eu posso melhorar a minha memória se eu olhar para o lugar certo? Sim. Você pode melhorar a sua memória se você olhar para o lugar certo. O movimento dos olhos para baixo tem efeitos totalmente diferentes. Se olhar para baixo, à esquerda, a pessoa está ativando o falar consigo mesma, o self-talk. E a pior coisa que nós podemos fazer é o self-talk. Porque quando nós mergulhamos em nós mesmos, vem uma depressão, porque a gente se afoga nos defeitos da gente, porque são muitos defeitos. E a pessoa se sente para baixo, deprimida, afogada nos pecados dela, nos defeitos dela. Quando você olha para baixo, do lado esquerdo, você ativa o self-talk. O conversar, o mergulhar dentro de si mesmo. Olhar para baixo, para o lado direito, significa que a pessoa está tendo noção do corpo e está ativando as emoções. As emoções estão sendo vivenciadas no cérebro. As sensações olfativas, gustativas, o fato de você perceber pelo olfato e pelo paladar, são desencadeadas quando os seus olhos se movem para baixo e nem para a esquerda e nem para a direita, mas no centro, olhando na ponta do nariz. E é ativado o quê? A sua sensação olfativa, gustativa. Presta atenção, quando você vê na televisão alguém, já viram esses provadores de vinho? Vocês já viram provadores de vinho na televisão? Quando as pessoas estão provando o vinho, presta atenção nos olhos. Eles olham para baixo e na ponta do nariz, nem para um lado, nem para o outro. As posições à direita ou à esquerda dos olhos podem variar se a pessoa for canhota. Mas 96%, mesmo dos canhotos, funciona como está a pesquisa mostrando. Mesmo entre os canhotos. Dependendo da posição dos seus olhos, diferentes partes do cérebro estão sendo ativadas. É assim que os investigadores descobrem se uma pessoa está mentindo ou falando a verdade. Vocês lembram daquele filme, daquele rapaz, do noivo que foi com a noiva no casamento da irmã dela? E o pai era do FBI? O pai da namorada dele? Lembra daquele filme? Quem já assistiu? É uma comédia. E que ele ficava olhando, olha nos meus olhos. Segura na minha mão, que eu quero sentir sua pulsação, não é? Porque ele era um investigador
da polícia, e ele então estava tentando descobrir se o rapaz estava o quê? Falando a verdade ou mentindo, né? Eles usam muito essa técnica. Queridos, olhar para baixo à esquerda ativa o falar consigo mesmo. Você mergulha dentro de si mesmo. E entra em quê? Em desânimo, em fracasso. Quando a pessoa está deprimida, ele olha para onde? Para baixo. Uma pergunta. Vocês lembram quando o Baggio errou o pênalti? Vocês lembram quando o Baggio errou o pênalti? Esta cena não me sai da mente. Porque quando ele errou aquele pênalti, o que ele fez? Quando a pessoa está fracassada, deprimida, para baixo, ele só pode olhar para baixo. Nos Estados Unidos, existem linhas telefônicas especializadas para atender pessoas que estão tentando suicídio. E quando as pessoas que estão pensando em suicídio ligam para esse número, e a outra pessoa do outro lado atende, uma das primeiras perguntas que eles fazem é: para onde você está olhando neste momento? E normalmente a resposta é a mesma: para baixo. Então a pessoa tenta conversar e persuadir para que esta pessoa deixe de olhar para baixo e comece a olhar para cima, porque ao olhar para cima produz novos efeitos no cérebro. Isso não é tudo, irmãos, mas ajuda. De onde ou para onde você está olhando? Os filhos de Deus devem constantemente olhar para cima. Para quê? Criar imagens espirituais. Você já viu Deus? Você já viu a Nova Jerusalém? Você já viu o céu? Eu não vi. Então eu tenho que criar o quê? Imagens. Eu tenho que visualizar. E para visualizar o céu, para visualizar Jesus, para visualizar os anjos, para visualizar a Nova Jerusalém, aquelas portas maravilhosas, abertas, e os anjos, e Jesus de braços abertos, me aguardando, me convidando para que entre pelos portões da Nova Jerusalém, tudo isso é imaginação, irmãos. É visualização para que um dia se torne realidade na nossa vida. Por isso temos que olhar para cima. Ao orarmos, nós olhamos para cima. Ao pensarmos em Jesus, olhamos para cima. Os porcos não conseguem olhar para cima. Mas também são repugnantes, são sujos, amam a sujeira. Há pessoas que se habituam a olhar somente para a sujeira. De 10 palavras que ela fala, 9 é de alguém e não é coisa boa. Sempre está citando o nome de pessoas. Queridos, vamos olhar para cima. Vamos pensar em Jesus e falar bem dos irmãos de Jesus. Para onde você está olhando? Para cima ou para baixo? É de lá que vem o socorro, irmãos. Aleluia. É de lá que vem o socorro. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver em casa, em todos os momentos, erga a cabeça para cima, suspire e diga: meu Pai, meu querido Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Vem logo, querido Pai. Vem logo, Jesus. Eu estou sonhando, eu estou imaginando os céus abertos. Eu estou sonhando com o dia em que eu vou ser introduzido na Tua presença. E tenta imaginar os anjos cantando e adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenta imaginar essas cenas. Demorar-se nelas. Ser absorvido por essas cenas. Os filhos de Deus são pessoas que cultivam o hábito de olhar para cima. Pensar nas coisas que são do alto. Visualizar o céu. Visualizar Jesus com os braços abertos. Diz Deus, através da sua serva, vejam que Deus escreveu através dela: olhem para cima. Vocês que são provados, tentados,
e estão desanimados, olhem para cima. Quando Ellen White escreveu isso, não existia essa pesquisa neurolinguística. Mas o Espírito Santo a inspirou a escrever para você isso. Olhe para cima, escreveu ela. É sempre seguro olhar para cima. É fatal olhar para baixo. Se olharmos para baixo, a terra treme e oscila sob os nossos pés. Coisa alguma é segura quando olhamos para baixo. O céu sobre nós, porém, é calmo, é firme. Quando você olha o céu, você sente segurança, calma, socorro presente na sua angústia. O céu sobre nós é calmo, é firme. E há auxílio para cada ascensionista. Interessante que ela chama de ascensionista a pessoa. Não é o que trabalha no elevador, não. É o que olha para cima. A mão do infinito estende-se lá do céu para segurar a nossa em vigoroso aperto. O poderoso ajudador está perto para beneficiar. Erguer e animar o maior errante, o maior pecador, uma vez que a ele olhem com fé. Mas o pecador precisa olhar para cima. Isso foi escrito em meditação matinal de 95, página 88. Qual é o seu costume, irmão? Olhar para cima ou para baixo? Quando surgem os problemas, o desânimo, levante a cabeça e olhe para cima de onde vem o socorro. O mal existe, mas não olhe para o mal. O bem também existe. Olhe para o bem. Ele tem um nome, ele se chama Jesus. Mergulhe no bem, sua imaginação nas coisas que são do alto. Deus escreveu também, o próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. O mal pega, irmãos. O mal pega. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 497. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem? Em quem olha. Então eu tenho que me negar a olhar o mal nos outros, a comentar dos defeitos dos outros. Cada um encontra aquilo que busca, irmãos. Quando vejo alguém com o olho roxo, eu penso, buscou, encontrou. Porque ninguém apanha do nada, irmãos. Quem bateu errou, mas quem apanhou também fez alguma coisa, irmãos. Está todo mundo errado. Jesus disse, aquele que busca, encontra. Isso se aplica a tudo, irmãos. Se eu busco o bem, acharei o bem. Mas se eu xingo, se eu sou nervoso com os outros, eu vou chegar com o olho roxo. Não é? Queridos, qual é a nossa busca? Qual é a nossa busca da vida? Jesus buscava o melhor de cada pessoa. Jesus despertava o melhor em cada pessoa. As moscas e as abelhas nos ensinam uma preciosa lição de vida. Se soltarmos uma mosca, ela procurará, obviamente, o lixo. Os lugares mais mal cheirosos. Ali é o seu lugar, porque essa é a sua natureza. As abelhas são diferentes, possuem outra natureza. Quando você solta as abelhas, elas voam por cima da lama. Não é que não exista a lama existe, a sujeira existe. Mas elas voam por cima da lama e da sujeira. E sempre estarão buscando o néctar das flores. A natureza da abelha tem a ver com estar sempre entre flores. Sempre em lugar perfumados. As abelhas pousam nas flores e ali se demoram. E vão de flor em flor. Mas a sujeira continua existindo. Mas elas não estão preocupadas com isso. Elas se demoram no que é belo da vida. As abelhas se demoram no néctar da vida. Jesus convida você nesta manhã, meu irmão, a se demorar no néctar da vida.
Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O apelo de Jesus para você nesta manhã é para que você olhe para cima. Olhe para Jesus. Pense no céu. Pense na multidão de santos que já está nos céus. Uma multidão de santos que já estão lá. Pense que você estará lá em breve, porque o céu é o nosso lugar. Vivemos na terra, mas a nossa cidadania, diz o apóstolo Paulo, é o céu, a Nova Jerusalém é a nossa cidade. Lá está a nossa cidade. E lá está o nosso irmão Jesus, lá está o nosso Pai Celestial, lá está o Santo e Doce Espírito. O nosso socorro vem de cima, vem do céu. Aleluia, aleluia, amém e amém, Senhor. Não deixe que esses sermões se percam, continue ouvindo e distribuindo, é a palavra do Senhor. Amém. Vamos cantar. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Lá reinará o amor, finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Estivemos na tua presença, sentimos-nos fortalecidos e agradecidos, porque o Senhor, o Espírito Santo e o nosso irmão que habitam no céu e que habitam conosco também, o Senhor nos chama para olhar para o céu, de onde virá o nosso socorro, o socorro bem presente na hora da angústia, dos problemas. Que ninguém aqui, Pai, fixe seus olhos nos problemas, nas doenças, mas que o Senhor atraia os nossos olhos para a cura, para a solução, para o poder de fazer todas as coisas possíveis. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Pai. Desenvolve em nós esta natureza santa de olhar o que é bom, de falar do que é bom, do que é puro, do que é amável. Em nome de Jesus pedimos, amém. Amém, Senhor.